Então, bom dia. Já sabe que a cor do dinheiro não respeita feriados, a não ser o dia 25 de dezembro. Nos restantes feriados, nacionais ou internacionais, dias santos e de guarda ou outra coisa qualquer, nós estamos aqui para tratar da atualidade política e económica nacional. E ao contrário do que muita gente pensa, há sempre muitíssimos assuntos para falar, nomeadamente aos feriados. Se você é daquelas pessoas que hoje, como noutros feriados, costuma estar connosco, o meu agradecimento. Aliás, sem a sua presença e sem o seu contributo, isto não seria, este canal, melhor, não teria nem os seguidores que tem e muito menos o destaque que tem, que já tem. Portanto, só lhe posso agradecer isso. Antes de irmos ao programa de hoje, apenas alguns alertas. Primeiro, 1º de dezembro, primeiro dia do mês de dezembro, dia da restauração. E por falar, não sei se você estudou História, mas estudou História. Nós, passados já vários séculos sobre o dia da restauração, da independência portuguesa, continuamos a ter muitos miguéis de Vasconcelos, ok? Desta vez não é a servir espanhóis, mas é a servir, aliás, felizmente nós este trauma histórico com os espanhóis já ultrapassámos há algum tempo, mas continuam a servir outros interesses. Se calhar, nós como cidadãos precisávamos com alguma urgência de tratar da saúde a esses miguéis de Vasconcelos que vão dando cabo daquilo que é o país. Mas enfim, nós procuramos fazer aqui diariamente esse exercício. O segundo ponto é lembrar que hoje estamos em estado de calamidade, ou lá o que é. Ou melhor, começa hoje. Eu já nem me lembrava dessa porcaria. E sinceramente, depois é tanta regra hoje, depois da manhã, depois deixa de ser, é tanta estupidez que eu fiz questão de não andar com uma cábulazita para saber o que é que se pode fazer e eu deixo de poder fazer a partir de hoje. Olha, quero ver, por exemplo, hoje de manhã, quando liguei as televisões, estava a ver diretos do aeroporto. E o jornalista dizia que, a partir de hoje, as pessoas quando vão esperar alguém, ou quando se vão despedir de alguém no aeroporto, ficam cá fora. Percebe? Cá fora. Das portas para fora do aeroporto. Só uma perguntinha. Então, quando estão nas discotecas, que não se fecharam, já podem estar. Então, quando estão nos campos de futebol ou noutro sítio qualquer, embora com máscara, já podem estar. É isso. Está a ver o nonsense que isto representa. Bom, adiante. Ponto seguinte, antes de irmos ao programa de hoje, lembrar sempre que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, quando for ao site fazer compras, lá no cupom profissional escreve Camilo e fica logo habilitado um desconto de 10%. Feito estes reminders, vamos então à edição de hoje, período de ordem do dia, para comentar o quê? Olha, começar pelo fecho da urgência do Hospital Garcia de Horta. O Hospital Garcia de Horta, como você sabe, é aquele que serve à Almada. E o que é que aconteceu no Hospital Garcia de Horta? Parece que 28 pessoas estão identificadas já por terem estado em contato com uma pessoa que contraiu o vírus, Covid-19. Bom, o que se passou é que um médico que presta serviço da urgência do Hospital Garcia de Horta também estava ligado à BESAD. Há quem chame Belenenses Chade, eu chamei no outro dia, houve um espectador muito chateado que me chamou a atenção, que não é Belenenses Chade, é BESAD. Pá, resolvam essas guerras, não metam no meio disso, ok? Mas enfim, um médico que estava ligado à BESAD e como já sabe, houve um surto de Covid-19, nomeadamente esta variante Omicron, não sei das quantas, na SAD, na BESAD. Este médico terá estado a prestar serviço. E, portanto, isto obrigou ao isolamento profilático de médicos, enfermeiros, pessoal que estava a prestar serviço nas urgências, inclusive doentes, pacientes. Bom, ontem o Hospital Garcia de Horta e a sua administração comunicaram que as urgências passam a estar fechadas. Porque não há condições, depois do número de pessoas que tiveram em contacto com esse médico, para manter o número de pessoas mínimo que garanta o funcionamento eficaz das urgências. Primeiro ponto. Esta decisão é sensata. Mas ficamos a pensar então, mas o plano B? E o plano B, ouvimos também pela boca da administração do Hospital Garcia de Horta, que é irem para outros hospitais ou unidades de saúde até da Península,
Península de Setúbal, presume-se, mas que eu gostava de fazer. A primeira é esta. Pelos vistos, o hospital não contava com uma situação destas. Nós podemos dizer, bom, na nossa vida cotidiana também é muito difícil conseguirmos que, em situações destas, se salvaguarde tudo. Isso é verdade. Mas podemos ir um bocado mais longe e perguntar o seguinte, mas espera aí, não é suposto, em situações destas, os planos B existirem? Ou seja, no esforço que nós fazemos enquanto dirigimos instituições, ou dirigimos entidades públicas, ou dirigimos entidades privadas, não devemos estar preparados para isto e outras coisas? A resposta, inevitavelmente, é sim. O que é que aconteceu? Não sei. O que eu sei é que, a partir de ontem à noite, há uma série de pessoas da zona que, em situação de emergência, estão tramadas. Se você disser assim, isto tem alguma coisa a ver com o estado do SNS? Responda você. Eu não tenho a mais pequena dúvida. E acho que o que nós temos de fazer quando dirigimos uma instituição é garantir segurança, seguramente, e isso foi feito pelo Hospital Garcia de Horta, mas é garantir que nós estamos preparados para situações destas. Por acaso ninguém pensou? Já agora, o exemplo do Garcia de Horta está a ser levado em conta para outros hospitais? Se acontecer uma situação destas, também se fecha uma urgência? Fica a pergunta. Segundo ponto. A inflação está em nível mais alto desde 1992, repare. A gente já nasceu depois disto, já é adulto, entrou no mercado de trabalho, já nem sabe o que é inflação. Graças a Deus. Os mais velhos sabem. Porque Portugal, nos anos 70, viveu cheio de inflação. E 80. Uma parte dos anos 80. Bom, aliás, uma parte não. Grande parte dos anos 80. 2,6% em Portugal. 4,9% na União Europeia. 6% na Alemanha. Eu não sei como é que os alemães não estão com os pelos da punta. Ainda não sei. E isto volta a remeter para aquela questão de é temporário ou não é temporário. Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central Americano, já disse que vai tirar a palavra temporário. E já vai começar a acelerar a retirada dos estímulos. Na Europa, continuamos a dormir. Eu, sinceramente, se fosse alemão nesta altura e que tem o trauma de duas hiperinflações nos anos 20 e nos anos 40, que destruíram completamente a poupança das famílias alemãs e atirou-as para a miséria, eu já estaria preocupadíssimo e muito incomodado com isto. E acho que aquela senhora e alguns senhores e senhoras que dirigem o BCE andam a dormir. E um dia destes a gente começa a olhar e diz assim, olha, perderam credibilidade. Sabe qual é o custo? Para aqueles mais distraídos que estão desse lado, que às vezes fazem umas afirmações idiotas. Estilo, não há problema nenhum se aparecer inflação. Sabe qual é o problema quando os bancos centrais deixam os preços subir e depois perdem o controlo? É perda de credibilidade. E sabe qual é o custo da perda de credibilidade? É taxas de juros mais elevadas do que deviam estar. O que significa que prejudica a economia, prejudica as empresas em geral e prejudica as famílias. Isto não é assunto que se esgota hoje, portanto devemos de voltar a ele. Ponto seguinte, a Suíça fechou as portas a portugueses. Passou a obrigar a partir de ontem quem vem de Portugal faça uma quarentena de 10 dias ou 14 dias ou não sei o quê. Estupidez pura, não é? Porque os testes servem para alguma coisa. E outra coisa também muito importante é que se você só olhou para a Suíça, aquilo é uma vergonha. Eles são bons em muita coisa. Mas a Suíça tem mais casos neste momento de Portugal, percebe? E aquela pancada do, os gajos têm os voos não sei quantos da malta que veio da África, daquela zona infectada, está em todo o lado. Isto é uma estupidez. A partir do momento em que nós temos fronteiras abertas, com mais controle, isto aparece agora, o que é espantoso é a malta decide lá porque acha que são esporinhos, quando têm mais casos de Covid de Portugal. Vai-se lá entender estes idiotas. Enfim. Ponto seguinte, emissão de obrigações da Sporting SAD. 30 milhões, como estava a correr bem, a SAD aumentou para 40 milhões. Sim, senhor. Ficam sempre os alertas feitos aqui. Eu não disse para não comprarem. Ficam os alertas feitos aqui há 2 semanas. Remember? Eu só espero uma coisa, mas do fundo do coração. Se um dia voltar a haver problemas com obrigações de empresas, ou de SADs de clubes, outra coisa qualquer, como já aconteceu com as obrigações do Grupo Espírito Santo, que não me venham chorar aqui para eu contribuindo pagar os erros que as pessoas cometem. Mas pronto, isto é apenas um desabafo. Ponto seguinte, ainda o chumbo da lei da eutanásia. Eu ontem fartei-me de rir. Porque aquela gentinha, alguma delas é gentalha, que passa a vida no Parlamento sem fazer nenhum,
e alguns que fazem mal, vieram a tirar-se ao Presidente da República, porque, como sabe, não tenho muita simpatia por ele, estou sempre aqui a criticá-lo, mas bati palmas ontem, porque o Marcelo usou ali um artifício que é para lixar o pessoal. O gajo não quer a lei da eutanásia e, portanto, utilizou aquilo. Mas quem é que deixou o rabo de fora para o Marcelo chegar lá e puxar e aos gritos, ao gato? Foi o gato, deixou o rabo de fora. A lei está, eu vou repetir, mal feita. Em português corrente, sem insulto nenhum, utilizas esta expressão. A lei está mal parida. E, portanto, quem a pariu mal só tem de se olhar ao espelho e dizer assim: e eu é que sou o culpado disto, deixei ali um rabo de palha para o Marcelo puxar. Capixa? Pronto, agora vamos aos assuntos de hoje. Idade de reforma. Vai baixar? Vai. No próximo ano. Porquê? Porque, como você sabe, nós temos uma lei de pensões nesse aspecto muito atual, muito moderna, que é assim, à medida que a nossa esperança de vida vai aumentando, nós vamos reformando mais tarde. Faz sentido, certo? Que é para não reformarmos aos 62, por exemplo, ou como já aconteceu, e depois vemos até aos 90 e alguém está a pagar aquela marmelada, percebe? Bem, o que é que isto significa? Como com a pandemia baixou a idade média, a esperança de vida. E, portanto, também baixa a idade de reforma. Está a ver? Aqueles que são normalmente de e tal, pá, eu agora vou trabalhar até aos 66 e 7 meses, até aos 67 não sei o quê. Sim, sim. Porque a esperança de vida vai aumentando. Mas quando baixa, também baixa a idade de reforma. Estão a ver? O sistema é justo. Não percebeu? Aqueles mais estritos, não perceberam? Eu posso fazer um desenho, se quiserem. Pronto. Seguimos para bingo. E agora vamos para coisas muito sérias mesmo. Nas últimas horas, o assunto tem dias, mas nas últimas horas nós ouvimos uma conversa muito interessante, digo eu, de conteúdo, sobre futebol. E neste caso, que envolve o Futebol Clube do Porto. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, o seu filho Alexandre Pinto da Costa, eu não conheço o Jorge Nuno, conheço o Alexandre, o empresário Pedro Pinho, é assim que se chama, mais outros intermediários, não sei o quê. Então o Ministério Público suspeita que Pinto da Costa e as pessoas mais próximas, nomeadamente a sua família, terão ficado com 20 milhões de euros de negócios que envolveram o Futebol Clube do Porto SAD. Bem, várias coisas a dizer sobre isto. Primeiro, segundo o Ministério Público, é uma atividade que se desenrola desde 2012. Ouviu bem? 2012. Bom, devido àquilo que o Ministério Público suspeita que aconteceu nas transações que o Porto fez, atribui a estas práticas a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento. Não sei se já reparou, mas olhando para isto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é há uns meses atrás, ouvimos crimes parecidos, ou melhor, suspeita de crimes parecidos, é sempre bom dizer isto, até porque eu não tenho nada contra as pessoas em causa. Nunca fui maltratado no Estádio do Dragão, devo dizer, apesar de eu ser benfiquista. Nunca me incomodaram no Porto para eu ser benfiquista e, portanto, não tenho nada a dizer sobre isto, não tenho nada contra as pessoas, mas é uma situação muito parecida com aquela que ouvimos há uns meses no Benfica. Já reparou? A mesma tipificação criminal. Segundo ponto. As práticas não terão sido, ou alegadamente por parte do Ministério Público, não serão muito diferentes daquelas que sucederam também no Benfica. Algumas. O que é que isto quer dizer? No fim de contas, em linguagem muito simples é assim. Você, imagine, dirige um clube e faz um negócio de venda de um jogador. E fica fixado um valor, mas depois você paga umas comissões a intermediários. E agora aqui é que está o basilis da questão. Isto não é ilegal. Haver comissões não é ilegal. Isto é um negócio puro. Desde que se declara, obviamente, ao fisco, não é? Mas depois, o que diz o Ministério Público é que uma parte deste dinheiro fez o 360, que é, fez 180 até aos intermediários, depois fez mais 180 de volta para a família de Pinto da Costa, para Alexandre Pinto da Costa, para Jorge Nuno Pinto da Costa e essa conversa toda. E depois, isto envolveu, ou terá envolvido, diz o Ministério Público, os jogadores como Casemiro, Brahimi, Ricardo Quaresma,
Mas houve mais. Deixe-me aqui ver, que é para não cometer uma falha. Ricardo Pereira, Uribe, Éder Militão, João Pedro, enfim, Filipe, Renzo Saravia, Agostinho Marquezine, Ivan Marcano, bom, enfim, uma catrafada de jogadores. O que é que há a dizer sobre isto? Primeiro, o que já referi. Haver comissões não é ilegal, não é crime. Tem de ser declarado ao fisco. Segundo ponto. O Ministério Público diz que, pela investigação que fez, isto vai até 2012. Portanto, a prática é gravíssima. Terceiro ponto. Estão em causa, alegadamente, 20 milhões de euros. Bom. Isto quer dizer que aconteceram estes factos? Eu não sei. Nem quero saber, porque eu não estou enfiado naquilo, nem estou preocupado em saber andar a fazer de investigador. Bom. Segundo fato. Aliás, ponto seguinte. Jorge Nuno Pinto da Costa, antes de ontem, ao que te indica numa cerimónia pública, terá dito que eu sou acusado disto, vou provar a minha inocência e, portanto, eu quero limpar o meu nome e ser honrado, como os meus pais ensinaram. Bom, isto diz todas as pessoas. Eu não tenho duas razões para suspeitar a Nuno Pinto da Costa, mas uma coisa é certa. Nós, no passado, tivemos situações muito graves em que esteve envolvido não só a SAD do Porto, como inclusive Pinto da Costa. Isto nunca chegou a lado nenhum. Estaremos perante situações parecidas agora? Não sei. A única coisa que me preocupa aqui, que eu já lhe disse várias vezes, ao comentar a Justiça, aliás, eu não gosto de comentar casos em concreto, a não ser quando eles estão julgados, é o seguinte. A mim parece-me que a Justiça anda a tirar muitas bolas ao ar. Volto à imagem do malabarista, que você vê às vezes aí nos cruzamentos. Um tipo a tirar 4 balas ao ar tem 2 mãos, quer dizer que 2 têm que estar permanentemente no ar, não é? Bom, não é muito difícil. Mas, se você meter de 4 para 6, começa a ser mais difícil. 6 para 8, ainda mais. 8 para 10 é um sarilho. Pois. Dá-me a sensação que o Ministério Público está entre as 8 e as 10 bolas no ar. Pelo passado, isto nunca correu muito bem. E, portanto, ou acusações mal fundadas, ou cuja prova não era suficiente, que eu não sei se aqui a prova é suficiente para estar a dizer isto tudo e a fazer isto tudo neste processo. E depois, muitas vezes, o que acaba por acontecer é que a coisa não chega lá. Por vicissitudes várias do processo penal em Portugal e da lei penal e o funcionamento dos tribunais, o que você quiser. E outras coisas também, que você quiser. Não sei o que é que vai acontecer. Mas há uma coisa que me começa a cheirar. Il mio naso, que é, pelo passado, nós podemos tirar algumas conclusões, ou não é conclusões, é suspeitas ou pistas sobre o que se pode passar. O Ministério Público, eu tenho a certeza, porque falo às vezes com uma pessoa até do Ministério Público, alguns deles foram meus colegas de escola, e dizem assim, pela lei é muito difícil depois penalizar certas pessoas sobre as quais nós temos dúvidas. É verdade, nós temos conhecimento disso. Mas por isso mesmo é que a Justiça começou a optar por caminhos ínvios. Eu estou convencido que o Ministério Público constituiu o arguido de Luís Filipe Vieira, na SAD do Benfica, para obrigar o Luís Filipe Vieira a admitir-se. Porque sabia que, sujeitando o Luís Filipe Vieira à condição de arguido, ele já não podia manter a sua posição. Percebe? Bom, não sei se é o que se passa aqui. Não sei se é aqui que o Ministério Público quer chegar. Mas eu, porque tenho a obrigação de suspeitar disto, porque sou analista, e por outras situações você também poderá chegar a essa conclusão, que é o seguinte. Pergunta, é apenas uma pergunta. O Ministério Público está a criar o caminho para chegar a uma situação em que constitui o Jorge Nuno Pinto da Costa como arguido? E se for assim, a ideia é obrigá-lo a admitir-se da SAD do Porto porque, por outra via, tem dificuldade em conseguir fazer justiça no Porto? Não sei. Mas é legítimo nós pensarmos nisso. É para isso que temos naso. Mas pronto, ficam aqui as flexões. Agora, uma coisa é certa. Era bom que tudo isto ficasse esclarecido. E ficasse esclarecido com tempo útil, não é daqui a 5 ou 10 anos. Percebe? Bom, vamos então mudar de assunto. Todos os funcionários públicos, soubemos ontem, vão mesmo ter aumentos a partir de 0,9%, a partir de 1 de janeiro do próximo ano. E os pensionistas também, naquilo que é a pensão ordinária, a subida ordinária das pensões, não extraordinária, aqueles 10 euros que o governo inventou para ganhar eleições. Já percebeu a jogada, não é? Você tem eleições a 30 de janeiro e convém começar a adoçar a boca
a 700 mil funcionários públicos, que não são apenas eles que votam, é a sua família também, portanto agora faça contas. Imagine uma família com média de 2 pessoas, são logo 1.400, aliás 1.400.000 pessoas. Dá imenso jeito a doçar a boca a esta gente, para ganhar eleições. Mas você, desse lado, poderá perguntar assim, mas espera aí, pá, nós temos ali um problema do duodécimos, que é, divide-se aquilo que é a dotação do ano a ano daquele Ministério, divide-se por 12 e vai-se fazer aumentos. Como é que vamos fazer aumentos na função pública? É muito simples. Chama-se isto de gastar por conta. Porque o Governo sabe, tem uma folga que é os subsídios de férias, os subsídios de Natal, e diz assim, vamos começar a utilizar esta massa, depois vai haver um orçamento. Primeira pergunta. A lei deixa fazer isto? Parece que sim. Eu não tenho muita certeza que seja correto ou que seja legal fazer isto. Mas vamos admitir que é. É ético, não é? Porque isto é gastar por conta, porque o Governo assume que vai haver um Governo daqui a 4 ou 5 meses e depois há de arranjar um orçamento e depois o orçamento já vem com esta verba para cobrir esta marmelada. Eu acho isto deplorável. Isto é frustrar a lei do legislador. Aquela imagem que eu lhe costumo dar que é o legislador não quis que entrou pela porta, não quis que entrasse pela porta e, portanto, limita. E a pessoa depois mete pela janela. Isto é deplorável. Não faz sentido. E mais, eu gostava muito de ver o Presidente da República, que tem falado sobre várias coisas, de pronunciar sobre isto. Num destes dias que ele apareça a comentar qualquer coisa. Faz sentido. Ponto seguinte, já estamos a abusar de tempo, mas vou só pegar neste pormenor. Não sei se soube, mas os tratamentos de fertilidade para aqueles casais com problemas, no SNS, têm uma lista de espera de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não. 3 anos. 3 anos. Ouviu? Primeiro, você cria leis para criar a possibilidade de fazer tratamentos de fertilidade borla no SNS, mas depois não cria as condições, nomeadamente dinheiro. Está a ver o que é a esquerda? É isto. Está a ver o que é o SNS da esquerda? É isto. Não se esqueça disso. Até porque a gente tem dia 30 para conversar sobre o assunto. Eu ia pegar aqui na entrevista de André Ventura, à RTP, ontem à noite, mas não vou pegar. Porque isto tem uma reflexão profunda, e vou falar sobre isto amanhã. Tem uma reflexão profunda para fazer sobre a forma como o jornalismo lida com André Ventura. Que está errado. E eu vou tratar disso amanhã. Mas não vou terminar de conversa de hoje sem falar na frase da semana. Uma das candidatas da frase da semana, o CEO da EFASEC. Nenhuma empresa parada conquista novos clientes e tem receitas de centenas de milhões. Tem toda a razão. Eu não percebo muito bem os trabalhadores da EFASEC que estão em greve, para sabendo que a empresa perde 20 milhões, 60 milhões e o contribuinte anda ali a meter dinheiro. Aliás, percebe, chama-se isto socialismo. Estão habituados a isto, percebe? Sabem que alguém lhes vai meter a mão por baixo. É este o problema. Esta malta não tem juízo. Percebe? Não tem juízo. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer a sua paciência. Quero-lhes dar um grande feriado. Dizer que amanhã vou fazer o programa a partir de Aveiro, porque vou estar a moderar um painel no Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo. Fique bem, tenho um grande feriado, como eu dizia. E às 5.000 pessoas no feriado que estão em direto, quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver, a quem também eu agradeço, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem a partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8.